Então vamos entrar aqui numa derivação de uma questão interessante. Qual é o entendimento aqui desse julgado do STJ? É firme o entendimento desta Corte de que a suspensão, cancelamento de benefício previdenciário concedido mediante fraude, pressupõe necessariamente prévio e regular procedimento administrativo, no qual seja assegurado ao beneficiário o direito à defesa, ao contraditório, ao devido processo legal. Agravo regimental, no recurso especial, número tal, ministro Napoleão, 21 de maio. Que dia que é hoje? Tá errado isso aí. Não, tá certo. 21 de maio de 2015, foi ano passado. Há um ano quase, né? Ano passado. Não, eu tomei um susto, falei, peraí, eu anotei errado. Quem dera se tivesse 2015, né? Então, esse é o entendimento. Veja, qual é o raciocínio diante desse entendimento aqui? Se para os casos de fraude há que se abrir o direito de defesa prévio e ao contraditório prévio, ou seja, o devido processo legal prévio às pessoas, muito mais no caso de um menor previdenciariamente que se tornou inválido, para que ele possa, inclusive, se defender e expor as suas razões. Então, eu já me inclinaria para que o processo, o prévio devido processo legal, seja imprescindível, ou seja, tem que acontecer. Outro julgado, de 2008, e aí para a gente ver o tempo, de 2008 a 2015, né? A jurisprudência pacífica do STJ firmou-se no sentido de que o cancelamento ou suspensão de benefício não prescinde da observância do devido processo legal e do respeito ao exercício contraditório da ampla defesa ao beneficiário. A mesma linha de raciocínio. Agora, aqui não fala de fraude. As decisões mais recentes, elas se alinham sempre quando trata de fraude. E aqui já é mais amplo, né? No sentido de que o cancelamento ou a suspensão, tanto a extinção quanto a suspensão do benefício, não prescinde da observância do devido processo legal e contraditório e da ampla defesa, prévios. Bom, essa é a posição que eu trouxe aqui, duas do STJ. Vamos a uma terceira posição do STF. Legitimidade passiva, mandado de segurança, autoridade tida por coatora. Pensão previdenciária, cancelamento, ato determinado em acórdão do Tribunal de Contas. É muito comum. Por quê? Os benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte concedidos no RPPS, para que eles tenham a plenitude do exercício da atividade administrativa de concessão, tem que haver o registro no Tribunal de Contas. No caso federal, da União. No caso de municípios e estados, no Tribunal de Contas estadual. E naqueles que existem os tribunais municipais, são 2 ou 3 casos, que no Brasil existem os tribunais de contas municipais, se faz o registro perante eles. Mas tem que ter registrado. E para o registro, há uma análise prévia pelo Tribunal de Contas, que verifica ou faz o chamado controle de legalidade do ato, para saber se aquele ato foi licitamente concedido. E o Tribunal de Contas pode chegar à conclusão de que existe alguma coisa errada, irregular, ilegal naquele ato, e que deve ser corrigida. É o tribunal que faz a correção? Ao analisar essa matéria, é o tribunal que já corrige, por exemplo, na fixação dos proventos. Vou pegar aqui, ó. Na fixação da pensão, levou aqui o vencimento base, R$ 1.000. Levou aqui um adicional por tempo de serviço.
R$400 e levou aqui uma gratificação que é considerada uma gratificação da atividade do servidor, R$200. Não é pouco, né, coitado? R$1.600. Foi essa a fixação da pensão, do valor. Estou simplificando, tá? Vem o tribunal e fala, olha, essa gratificação da atividade aqui não deveria ter sido incorporada para fins de pensão, porque ela é da atividade. Ela, por exemplo, pressupõe resultados, pressupõe metas, e isso não pode ser incorporado para fins de pensão, tem que ser retirado. A minha pergunta é o tribunal que faz essa retirada? E já faz o decote e determina que se pague a partir de então R$1.400? Ou o processo retorna ao órgão que fixou, que taxou a pensão, que concedeu o benefício, e ele é que faz a glosa. Mas, se for essa segunda hipótese, tem que fazer a glosa? O poder que concedeu é obrigado a cumprir a decisão do tribunal? São questões que nós vamos ver também mais adiante. Mas já antecipando. Primeiro, quem faz a glosa não é o tribunal. O Tribunal de Contas não é órgão executivo. É um órgão de controle de contas. Então é um órgão de controle que não exerce atos de execução. Ele pode entender que a parcela não é devida e retorna o processo administrativo à origem para as providências cabíveis. Claro que o gestor administrativo, se não cumprir o que controlou o tribunal pode inclusive impor multas. Então há uma certa obrigação do gestor de aplicar aquilo que o tribunal determinou. Mas pode ser que ele diga que não também. Só que aí ele vai responder pela multa. Mas ela pode não ser devida. Ele pode questionar essa multa e questionar a legalidade do ato. Tá? Então tem todo um trâmite aí que nós vamos entender. Mas enfim, então esse é o caso. Ato determinado em acórdão do Tribunal de Contas da União. Legitimação passiva e exclusiva desse. Execução por parte do gerente regional de administração do Ministério da Fazenda. Irrelevância. Autoridade tida por coatora para o efeito de mandado de segurança é a pessoa que, em status assertionis, ordena a prática do ato, não subordinado que, em obediência, se limita a executar-lhe a ordem. É outra briga, né? Quem efetivamente tem o poder sobre o ato? É quem executa ou quem determina em última instância? 2. Mandado de segurança. Pensão previdenciária, cancelamento. Ato determinado em acórdão do Tribunal de Contas da União, conhecimento pelo interessado que não participou do processo. Data da ciência real, não da publicação oficial. Ação ajuizada dentro do prazo, decadência não consumada. Preliminar repelida, precedentes. No processo, isso aqui é só ementa, tá? Aí chega aqui. No processo administrativo do Tribunal de Contas da União, em que a pessoa prejudicada pela decisão não foi convidada a defender-se, conta-se o prazo do ajuizamento de mandado de segurança, os 120 dias, né, da Lei 12.016, a partir da ciência real do ato decisório, não da sua publicação no órgão oficial. Servidor público, vencimentos, pensão previdenciária, pagamentos reiterados à companheira. Situação jurídica aparente e consolidada. Achei interessante essa parte. Situação aparente e consolidada, quer dizer, de longo e sucessivo trato. Não é uma situação convencional. Cancelamento pelo Tribunal de Contas da União sem audiência prévia da pensionista interessada. Procedimento administrativo nulo. Decisão ineficaz. Inobservância do contraditório e da ampla defesa. Violação de direito líquido e certo. Mandado de segurança concedido. A ofensa ao artigo 5º, inciso 54 e 55 da Constituição, precedentes.
é nula a decisão do Tribunal de Contas da União que, sem audiência prévia da pensionista interessada, a quem não assegurou o exercício pleno dos poderes do contraditório e da ampla defesa, lhe cancelou pensão previdenciária que há muitos anos vinha sendo paga. Achei interessante esse. Há muitos anos vinha sendo paga, situação aparente e consolidada. A gente sabe que o tempo, às vezes, não torna lícito um ato ilícito, mas reforça a licitude de um ato. Se o ato é lícito, ele teria sido reforçado aqui com o tempo. Então, veja, essa decisão de 2006 do ministro César Peluso, entendendo pela imprescindibilidade do prévio devido processo legal administrativo para o caso lá de pensão. Então, veja qual é o raciocínio. Nesse caso aqui que a gente está discutindo. Se a invalidez, é um ato, é uma situação, inclusive, de uma tragédia de vida. Se a fraude, que é uma situação ilícita, lesiva, garante ao suposto fraudador o devido prévio processo legal, por que não, nesse caso de uma tragédia de vida não quista ou não querida pelo segurado, também não haveria de causar o mesmo direito? Na linha dos julgados do STJ, na linha dos julgados do STF. Então, seria o caso das administrações, então, efetivamente determinar o precedente, determinar o devido processo legal administrativo. Outro caso aqui, também longo, esse é de 2004. Mandado de segurança, cancelamento de pensão especial pelo Tribunal de Contas da União. Ausência de comprovação da adoção por instrumento jurídico adequado. Pensão concedida há 20 anos. Direito de defesa ampliado com a Constituição de 1988. Âmbito de proteção que contempla todos os processos judiciais e administrativos. E não se resume a um simples direito de manifestação do processo. Direito constitucional comparado, pretensão à tutela jurídica, que envolve não só o direito de manifestação e de informação, mas também o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Acho interessante isso daqui, porque o novo CPC foi muito claro da necessidade de fundamentação específica sobre os pontos citados pelas partes. Esse julgado, desde 2004, pelo menos, já determina que isso aconteça. E a gente se depara com enunciados aí do judiciário, entendendo que não é necessário que se esgote a jurisdição analisando todos os pontos citados pelas partes, desde que haja um convencimento e uma fundamentação pelo magistrado. Ele não precisaria se manifestar sobre todos os pontos. Ora, como não? O exercício pleno da jurisdição existe a manifestação sobre todos os pontos. Principalmente nos casos previdenciários, em que um elemento fático, como eu falei, pode mudar a decisão. É importante que se manifeste dizendo que sim ou que não. No tributário, a gente vê isso no tributário, que tem que ter uma definição específica sobre o caso, porque senão pode mudar o resultado. Mas, enfim, a gente se depara com essa resistência, até por conta da quantidade de processos. Os princípios contraditórios da ampla defesa assegurados pela Constituição aplicam-se a todos os procedimentos administrativos, não só a processo, mas também a procedimentos administrativos, até porque este ato de concessão, na verdade, esse processo de concessão de benefício, tecnicamente pode não ser o processo. O processo demandaria um eventual litígio, uma eventual controvérsia, enquanto que o procedimento não é contencioso. O procedimento é uma sequência de atos que não há litígio. A verificação se a pessoa reúne ou não os requisitos, normalmente é um procedimento que pode se transformar em processo se houver impugnação de qualquer das partes. Mas normalmente é um procedimento e vem entendendo que se aplica também nos procedimentos administrativos. O exercício pleno do contraditório não se limita à garantia de alegação oportuna e eficaz a respeito de fatos.
mas implica a possibilidade de ser ouvido também em matéria jurídica. Outro detalhe aqui também interessante. Espera aí. Veja bem, é inequívoco no caso, vamos voltar aqui, é inequívoco no caso que nós estamos analisando a invalidez. Em momento nenhum eu propus a discussão dela. Inclusive estou pressupondo que o RPPS não questiona a invalidez, ele admite a invalidez. Então a situação fática está consolidada. A discussão aqui é jurídica. A discussão aqui é jurídica. Então, nesse caso aqui, o que eu estou mencionando nessa hipótese, hipótese 1, pela imprescindibilidade, na derivação da imprescindibilidade do devido processo legal, é que a pessoa tem direito de ampla defesa e contraditório, não só no aspecto fático, mas também no aspecto jurídico, para que ela traga teses, precedentes ou fundamentos, que possam endossar a sua posição. Esse é um deles. Olha, se na fraude é garantido, por que numa tragédia de vida não seria? O cancelamento, ele tem que ser comunicado se ele não teve invalidez? Bom, o cancelamento tem que ser motivado. Acabou lá. A maioridade dele. Ele não tem ele completou 21 anos, ele não está inválido, não tem nada. Então, a legislação fala que completou a maioridade, ele não precisa de pensão. Isso. Mas vai haver um cancelamento da pensão. Nestes casos, se faz de forma automática. No caso convencional, em que a pessoa é válida, continua válida eternamente, e ela teve a implemento da idade. É de forma automática. Por quê? Não se abre um processo, não se instala um processo administrativo para esse caso do implemento do critério objetivo, idade. Aí, no caso, ele precisaria ter comunicado que ficou inválido. Ele precisaria comunicar. Para aí eles informarem que é um outro a dado, situação da invalidez dele não lhe permite continuar com a pensão. Aí vai ter que vir a motivação. Olha, no caso aqui, pode ou não pode, conforme a gente está pensando aqui. Porque a questão é justamente essa, porque na hipótese de implemento da idade é automático. Só que aqui vem um fato, eu gosto muito do direito penal, um fato, como é que chama isso? Fato superveniente, um fato independente superveniente que acabou sendo determinante. Uma causa determinante superveniente que foi uma invalidez. Isso muda a conformação, já pelo que eu estou tentando raciocinar aqui, passa a não mais exigir um critério objetivo de cancelamento, mas um critério de devido prévio processo legal com contraditório e ampla defesa. A lei não consegue prever todas as situações. Aí você cai nos princípios. Isso serve também quando ela é compartilhada do cônjuge com os dependentes? Se um Pelo dependente fica implemento da inválido? idade, sim, quer dizer, implementou a idade, a pessoa perde, retorna o valor que ela recebe ao bolo para ser redividido. O princípio da reversibilidade. Quando há a questão superveniente, a questão muda, que é a invalidez. A invalidez do filho que está recebendo junto com o irmão e com a mãe, ele vai receber o resto da vida? Sim. Sim. Tá? A minha pergunta é essa. Enquanto durar a invalidez, se a resposta for sim, é. Mas depois do falecimento? Depois do falecimento, depois do óbito do instituidor, porque... Bom, vamos chegar mais adiante, mas vocês vão ver que alguns julgados do STJ, já antecipando, pressupõem que a invalidez seja anterior ao óbito. Vamos chegar lá, que aí a gente vai... Deixa eu tentar raciocinar, porque tem essas derivações mesmo. Então eu estava aqui dizendo desse mandado de segurança, quer dizer, que ele também tem a possibilidade de ser ouvido em matéria jurídica. Em matéria jurídica, não só em matéria fática. Ainda mais agora, em que há incidente de fixação de tese jurídica, recurso repetitivo. Eu tenho que saber se a tese é aplicável ali no caso ou não.
Aplicação do princípio da segurança, item 7, né? Aplicação do princípio da segurança jurídica enquanto subprincípio do Estado de Direito. Possibilidade de revogação de atos administrativos que não se pode estender indefinidamente. Poder anulatório sujeito a prazo razoável. Necessidade e estabilidade das relações, das situações criadas administrativamente. Olha, recebi há mais de 20 anos. Distinção entre atuação administrativa que independe da audiência do interessado e decisão que unilateralmente cancela a decisão anterior. Incidência da garantia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal ao processo administrativo. Princípio da confiança, aqui eu coloco um adjetivo, princípio da confiança legítima. Delfino também conhece isso lá do direito tributário, aplica aqui, como elemento do princípio da segurança jurídica. É o que define lá os direitos expectados. Presença de um componente de ética jurídica, aplicação às relações jurídicas de direito público, mandado de segurança deferido para determinar a observância do princípio do contraditório e da ampla defesa. Prévio. O que acontece, na verdade, então, é que vem se inclinando pela imprescindibilidade do prévio devido processo legal administrativo. Em sede de atuação administrativa, eu sempre oriento a proceder o devido e prévio processo legal administrativo, para evitar questionamentos. O que acontece? Às vezes o questionamento é legítimo, o questionamento da administração pública é legítimo, e a administração pública tem razão. Deve realmente ser decotada a gratificação de atividade. Eu estou dando um exemplo hipotético ainda, né? Que é exclusivo da atividade, no caso. Claro que eu estou pressupondo nesse caso aqui que ele não tem direito à paridade. E se tiver direito à paridade, isso muda. Tá? Tem um outro componente aí. Então, pressupondo que não tem direito à paridade, essa verba não deve se incorporar. Perfeito. Ela não deve se incorporar. A administração pública tem razão, mas se ela não souber fazer, ela pode perder esse direito de fazer. Porque, imagine, ela não instaura o devido prévio processo legal administrativo. Vai lá e, na marra, corta, cancela, extingue o benefício. Nesse caso aqui, pelo implemento da idade. Não, está tudo certo, a causa superveniente aí não é causa, não determina extensão da concessão do benefício e perde pelos 21 anos. Automaticamente sem dar o direito de defesa para a pessoa. O que a pessoa vai fazer? Ela impetra um mandado de segurança e vai falar, olha, não tive direito de defesa. A autoridade coatora de primeira instância vai tramitar o processo na primeira, na segunda, no STF. O STF provavelmente vai aplicar esses precedentes que eu mencionei e vai determinar a revogação, né, na verdade, a nulidade, não é nem revogação, a nulidade do ato ilegal que não previu a contraditória e ampla defesa. A administração vai ter que começar tudo de novo. Aí resolve instaurar o processo. Espera aí, já passou mais de 5 anos? O prazo de 5 anos não é decadencial? O prazo de decadência se interrompe, se suspende? Aí já vem outra discussão. É o artigo 54 da Lei 9784. Porque até isso voltar e até a administração novamente se mover, a pessoa já está recebendo. Se receber a 20, está recebendo a 30. Aí vai começar tudo de novo. A pessoa agora vai alegar em defesa? Não. Você decaiu do direito de revisão ou de revisão do ato administrativo. Você não pode mais rever. Então é prejuízo para a administração pública. É bom que ela faça o devido processo, devido prévio processo legal administrativo. Mas aqui uma decisão do STJ. Este, colendo o STJ, é firme no entendimento de que a suspensão ou cancelamento de benefício previdenciário por suspeita de fraude ou ilegalidade, por repercutir no âmbito dos interesses individuais do segurado, impõe a prévia observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Todavia, em caso
os autos não versam sobre hipótese de suspeita, seja de fraude ou de ilegalidade, mas de simples implemento de condição que, inequivocamente, implica o sobrestamento da pensão, qual seja a maioridade da beneficiária, conforme certidão de nascimento que instruiu a portaria número 25, 2004, que ensejou o sobrestamento do referido benefício. E concluiu aqui o julgamento pela prescindibilidade do devido prévio processo legal. Entendendo aqui, claro, que esse caso aqui, vamos deixar claro, não tem o elemento superveniente da invalidez. Esse caso aqui tem o implemento da idade. Entendendo não ser necessária a instauração do devido prévio processo legal administrativo. Tem precedentes. Então vejam que eu quero concluir a hipótese 1 desse caso. Se a norma específica existe, ela é existente, permite a manutenção do benefício, ele se mantém normalmente. Se não existente, vai se cancelar o benefício com o devido processo legal ou sem o devido processo legal. Tem precedentes nos dois sentidos. No meu entender, o precedente pelo cancelamento automático é inespecífico. Ele não observou essa situação fática aqui de invalidez superveniente do dependente. E os precedentes específicos impõem o contraditório e a ampla defesa prévios, ou melhor, impõem o devido processo legal administrativo prévio. Isso dá trabalho para a administração pública, mas é o correto. Então, eu, na condição de gestor, diria, tem que fazer o devido processo legal administrativo prévio, no caso aqui. E, estendendo aí, sempre que houver dúvida, faça o devido prévio processo legal administrativo. Sempre que houver dúvida. Agora, da parte aí de advogados, de interessados, ficar de olho, atento, para saber se houve o devido processo legal prévio e se ele foi devido. Porque às vezes ele é indevido, ou seja, ele é irregular. Ainda tem isso, né? Tem que haver uma regularidade na questão. Então eu concluo assim, porque o precedente específico e majoritário é pelo devido processo legal. Voltando aqui, eu concluo então a hipótese 1, em que há norma existente. A questão agora é que não existe norma nem geral, a norma geral não existe, e caímos na hipótese B. Não existe norma específica. E aí? Não existe norma específica dizendo se eu devo ou não devo continuar pagando o benefício. O que fazer? Tem uma luz, que é a seguinte. Determina o parágrafo 12 do artigo 40 da Constituição. Além do disposto nesse artigo 40, que é o que rege o regime próprio, o regime de previdência dos servidores públicos, titulares de cargo efetivo, observará, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. O princípio da subsidiariedade aplica-se ao regime geral de previdência social. Vejam que essa hipótese que eu estou mencionando, de não haver norma geral, porque realmente não há, e de não haver norma específica, eu diria para vocês que é quase a totalidade dos casos. Na verdade, eu não conheço um caso de um regime próprio que preveja esse nível de detalhamento. E agora quero falar aí para os assessores que ajudam a formar regime próprio. É muito comum copia e cola. Ah, não, vamos pegar aqui, o Ministério da Previdência já tem um padrãozinho de lei que a gente pode aplicar no regime próprio. O padrãozinho do Ministério da Previdência não prevê essas situações. Uma verdadeira consultoria vai orientar o gestor público a dizer, olha, vamos colocar isso aqui na sua norma. Vamos determinar como é.
Claro que parte por uma decisão política, administrativa, atuarial e financeira. Vamos ver o impacto atuarial disso para saber se a gente concede, não concede, permite, não permite. O fato já existe, o problema já existe. Mas, não havendo norma geral, não havendo norma específica, eu vou buscar, então, lá no regime geral, pelo princípio da subsidiariedade. Aí vem a luz. Olha que interessante. O artigo 115 do Decreto 3.048 de 99. O dependente menor de idade que se invalidar antes de completar 21 anos deverá ser submetido a exame médico-pericial, não se extinguindo a respectiva cota se confirmada a invalidez. Quer dizer, trata do assunto. Pode buscar no regime geral, que tem o parâmetro, tem o paradigma. Se aplica? Sim. No que couber, cabe. Cabe. Na ausência normativa, a subsidiariedade é perfeita, ela encaixa ali. Gera um problema atuarial? Gera. Tem que ser identificado? Tem. E normatizar o quanto antes. Se deparou com um caso no regime próprio, vai lá e corrige a regra. Se deparou com um caso que não tem regra, impetra o mandado de segurança, uma ação cabível. Mas existe a previsão no ordenamento jurídico de empréstimo. É lógico. É lógico. Ele não perde a condição de dependente depois do óbito. Ele continua dependente daquela pensão. É um dado interessante, porque eu induzi vocês a... Olha, a gente faz a pergunta induzindo, né? Fato. A invalidez do filho é posterior ao óbito do segurado. A invalidez é posterior, mas a dependência permanece. A invalidez é posterior, mas a dependência permanece em relação àquela verba. Ele sobrevive com aquilo. Esse é o pulo do gato. No caso que o colega falou ali, no caso, por exemplo, ele continua estudando e existe uma norma específica, eu não poderia aplicar o trabalho específico de 21 anos. Espera aí. No caso que ele falou, que eu recebi o benefício, né, passei a receber em virtude de eu continuar a estudar, então se estendeu esse benefício. Tá. Então eu estou com 23 anos. A norma é específica para 21 anos. Então eu continuo sem norma nessa situação que ele colocou. Não, mas aí tem que ter norma para estender. Então, daí nesse caso que ele tinha colocado, eu não teria. Vamos agravar a situação, né? Existe a norma e fala, você pode estender até 24 anos. Tem que ter norma nesse caso, porque nós vimos aqui os precedentes. Aí ele fica inválido entre 21 a 23. E aí? Eu acho que é o mesmo entendimento. Continua dependente. O fato é posterior ao óbito, mas ele continua dependente. Ele continua sendo dependente. Eu acho que esse é o X. O 115, vamos voltar nele. Porque ele é específico com 21 anos, né? Ele é específico. Ele é específico com 21 anos. Nós vamos ter que fazer o que aqui? Ou uma interpretação extensiva, que eu acho que é o caso, ou uma analogia. Porque nem no regime geral tem isso. Porque no regime geral não prevê a extensão, quase que eu joguei isso fora, do filho universitário. Passou perto, quase que eu isolo isso. Viu, Lucas? Quase que isso aqui vai embora. Eu fiz assim e segurei. Estou melhor do que o Vitor, meu goleiro. Segurei. Tá? Não, ele tem crédito, o Vitor tem crédito. Mas aí eu vou ter que fazer mais, né, mais conjecturas. Olha aqui. A questão é, a norma do regime próprio, quando ela estende ao universitário, esse benefício, ele se equivale ao da idade ou não? Eu acho que o X da questão é esse, ele mantém a dependência. Qual que é o escopo da regra? Cuidar dos dependentes, cuidar das pessoas que mantêm dependência econômica. Claro que é em relação ao segurado, mas é em relação a algo instituído. Então ele depende daquela regra.
Ele depende daquela pensão. Ele não perde a condição de dependente. Não perde, ele não teve solução de continuidade na dependência. É esse o entendimento. Mas olha só, os precedentes. Mandado de segurança, filha, pensão por morte e invalidez pré-existente. A concessão de pensão por morte à filha inválida de servidora pública exige a comprovação da invalidez em momento anterior à morte da instituidora da pensão. Artigo 217, inciso 2 da Lei 8.112, antes da alteração, e agora com a alteração é assim também. Um precedente de 2014 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, TJDF e T, territórios. Eu fiquei lançando lá, TJDF, não saiu. Tem que botar o T, é de territórios também. Apesar de não existir, é de territórios. Tá? Então, quando forem buscar, www.tjdft.jus.br. A invalidez tem que ser anterior ao óbito. Então, vai vir uma defesa contrária a esse entendimento, se eu aplicá-lo pelo princípio da subsidiariedade, vão me citar esse acórdão aqui. O que eu vou contra-argumentar? Este acórdão aqui é inespecífico. Ele fala de uma situação em que a pessoa, depois do óbito do segurado, requereu o benefício, por ter ficado inválida depois do óbito. Você não mantém relação de dependência com pessoa morta, falecida. É muito diferente da situação daquele que não teve solução de continuidade. Está vendo quando eu falo que a ementa, no caso, às vezes não resolve o problema? Eu tenho que pegar o conteúdo e lá no conteúdo eu vou verificar que aqui no caso houve solução de continuidade. A pessoa era menor, perdeu o benefício, né? Ficou inválida, entre a invalidez e a perda do benefício, faleceu o segurado. A invalidez foi posterior à data do óbito. Aí ela não tem direito. Se a invalidez fosse anterior à data do óbito, era filha inválida. Ela teria o direito. Tá? Então eu tenho que dizer que não se aplica aqui o caso por inespecificidade. STJ 2012. Estão vendo como uma questão assim, aparentemente, né, simples, traz uma derivação de coisa. Administrativo, agravo regimental no agravo de instrumento. Direito à pensão, filha maior é inválida. Invalidez pré-existente ao óbito do instituidor da pensão, agravo regimental desprovido. O entendimento jurisprudencial do STJ é o de que, em se tratando de filho inválido, a concessão da pensão por morte depende apenas da comprovação de que a invalidez é anterior ao óbito do instituidor do benefício. Esse julgado vale para aquele caso. Ele não se aplica ao caso que nós estamos discutindo aqui. E eu vou ter que demonstrar isso, porque a jurisprudência ela tem uma linguagem toda contrária a isso daqui. Então vejam que a ginástica, né, de demonstrar a diferença aqui ela é muito grande. Também é inespecífico, não é o mesmo caso. As duas jurisprudências, né, os dois julgados que eu citei, tanto do DJTFT quanto do STJ aqui, são inespecíficos. Os fatos não são os mesmos. E tudo parece que é igual. Isso é da época do Denorex, não é? Parece, mas não é. Tem muita gente aqui que é da época do Denorex, tem gente que não tem nem ideia do que eu estou falando. Tá? Então, quem não tiver ideia do que eu estou falando, sinta-se feliz, vocês são jovens demais. Tá? Nós também somos, em espírito, né? Parece, mas não é. Era um shampoo, né, contra caspas, que passava, que parecia que era contra caspa, mas na verdade não era, porque era um shampoo comum, enfim. Ouvi dizer, nunca vi, eu só ouvi dizer que era assim.